Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, chegamos ao nosso quarto trimestre de 2022 das nossas lições bíblicas da Escola Dominical, da faixa etária de adultos. Nesse trimestre, vamos estar estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Nosso assunto de hoje fala sobre o atalaia de Deus. Ezequiel, o atalaia de Deus. Nosso texto áureo, que encontramos em 1 Coríntios 9, verso 16, nos fala o seguinte: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Nossa verdade prática diz: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Ou seja, além de anunciar julgamento divino, o atalaia tem a missão de anunciar as boas novas, que é o evangelho como o conhecemos. Nossa leitura bíblica em classe encontramos em Ezequiel 3, verso 16 a seguir, até o versículo 21 e o versículo de número 27. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. As 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel, conforme diz aqui a nossa introdução. Por que é importante o estudo desse livro hoje? Inclusive, durante o tempo de escola dominical que eu tenho, durante os meus 23 anos de conversão, nunca havia estudado o livro de Ezequiel. Voltamos à pergunta: por que é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro, é importante porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e também na vida das nações. Em segundo lugar, é importante porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus nos tempos passados e também nos dias atuais, ou seja, ontem e hoje. Vamos ao nosso primeiro tópico, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira vai do capítulo 1 ao 24, a segunda do capítulo 25 ao 32, e a terceira parte do livro, do capítulo 33 ao capítulo de número 48.
Na primeira parte, essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupam os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel. Isso a gente vê logo no capítulo 1, versículo 1 ou 3. Quando recebeu, a visão da glória de Deus. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos. Mas, pastor, por quê? Por que ameaças? Por que juízos? Por causa da prostituição, por causa da idolatria do povo, como nós encontramos aqui, por exemplo, Ezequiel capítulo 8 e versículo de número 15, que está escrito o seguinte, Ezequiel 8, verso 15, nos diz o seguinte, olha só, e disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E o pior, dentro da própria casa de Deus. Então, as profecias trazendo ameaças, falando sobre juízos, justamente por causa da pecaminosidade do povo. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e também aos sacerdotes, que eram pessoas para serem condutores do povo em direção a uma verdadeira adoração a Deus, porém, reis de Judá, sacerdotes, estavam desviando o povo do Deus verdadeiro. Portanto, essa primeira parte vai tratar sobre essas questões. Segunda parte do livro. Depois dos pronunciamentos de juízos contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas. Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. O que isso revela para nós? Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações. Ou seja, Deus não é o Deus de uma nação. Deus não é o Deus criado, imaginado por um povo. Pelo contrário, Ele é soberano. É Deus sobre todas as nações. É soberano em todo o universo. Se observarmos, por exemplo, Êxodo, capítulo de número 19, versículo de número 5, está escrito o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Consequentemente, todos os seus moradores também pertencem ao Senhor. Também temos aqui o versículo do Salmo 24, versículo 1, que está escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, Deus não é Deus de um povo, de um grupo de pessoas, Deus não é Deus de uma cidade, mas toda a terra e os seus habitantes pertencem a Ele. Por isso que nós vemos juízos sendo pronunciados também sobre nações fora a nação de Israel. A terceira parte do livro começa com a notícia da queda de Jerusalém. Os oráculos dos capítulos 33 a 39 falam do retorno dos judeus e de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do vale de ossos secos, que mostra uma restauração do povo, uma restauração espiritual e depois nacional. São profecias sobre a restauração nacional que se cumprem em Israel na atualidade, por exemplo, e sobre a regeneração espiritual
de toda a casa de Israel. As profecias do capítulo 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Então, vemos nessas três partes em que são divididos aí os capítulos do livro de Ezequiel, a soberania de Deus do começo ao fim. Do início ao fim, o Senhor se mostra um Deus presente, atuante, envolvido completamente em punir a iniquidade e restaurar, oferecer uma oportunidade para aqueles que precisam de uma restauração, para aqueles que necessitam de uma reconciliação, né, de um avivamento espiritual para servir unicamente a Ele com verdade e com sinceridade. Segundo tópico, sobre o profeta. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Primeiro vamos ver a identidade do profeta. Seu nome hebraico é Yehezkel, que significa fortalecido por Deus, e não aparece nos relatos dos reis, nem tampouco no relato das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal. E esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ezequiel viveu entre os exilados na Babilônia e iniciou seu ministério ali, no cativeiro, quando completou 30 anos de idade no 30º ano. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos. Mas qual que é a procedência de Ezequiel? Ezequiel era procedente de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal. Ele era filho de Buzi. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados por volta do ano de 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor, depois Joaquim do trono, né, de Jerusalém, levando-o para a Babilônia e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Detalhe, Daniel estava também entre eles. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte de Nabucodonosor e Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Veja que em toda parte Deus tinha suas testemunhas ali. Ezequiel entre os exilados, Daniel na corte do rei e Jeremias entre o povo de Judá. Então vemos a ação de Deus no meio daqueles que foram levados cativos, a ação de Deus presente ali, até mesmo no império gentílico, o Senhor mostrando que é soberano sobre os impérios do mundo, e a presença de Deus nos que ficaram ali em Judá. Então Deus é soberano em todos os sentidos. Terceiro tópico, sobre o atalaia. Atalaia é uma palavra feminina de origem árabe. Al ou at, talat, significa lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel, capítulo 18, e versículo de número 24 ao versículo de número 27. Qual que é a função do atalaia? Vamos observar aqui em 2 Samuel, capítulo 18, verso 24, que nos fala o seguinte: E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro. Levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei.
Se vem só, há novas em sua boca, e vinha andando e chegando. Então, desse texto, depreendemos o sentido, o valor, a importância da sentinela. É aquele que avisa, que dá alerta acerca de qualquer perigo que se aproxima. Temos também um texto aqui em 2 Reis, mas não iremos ler. E a função do atalaia é melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Ou seja, assim como a sentinela militar, aquele observador do exército, está pronto, está de sentinela pronto, observando qualquer aproximação do inimigo, assim também o profeta é usado por Deus para avisar o povo acerca dos perigos iminentes que vêm sobre eles, seja perigos envolvendo a espiritualidade, quando há um risco deles se desviarem do Senhor, como os perigos pela aproximação de inimigos mortais. Segundo subtópico, o fim dos 7 dias. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca no gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem, para o estilo típico dos profetas, quando eles dizem, veio a palavra do Senhor. Ao introduzir o seu chamado para ser atalaia, a gente vê essa expressão aqui, veio a palavra do Senhor. O fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois daquele impacto que ele teve ao ter a visão da glória de Deus. O Senhor sobre os querubins, sobre rodas, aquela coisa toda, muita glória, muita grandeza. Então, dentro desse contexto. A expressão filho do homem. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Em hebraico, Ben Adam. Aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título, se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos, a partir de Mateus capítulo 8, versículo 20. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, o Filho do homem, o novo Adão. E isso mostra o quê? Assim como Adão é o cabeça da humanidade pecadora, Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus Cristo recebem vida eterna. Então, esse título Filho do Homem tem uma relação muito grande com o Messias, Jesus. Quarto, o atalaia sobre a casa de Deus, ou sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel, no exílio, continuariam na sua rebelião. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ele não esperava o resultado de sua pregação. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Que lição isso traz para nós? Vamos adentrar no capítulo 4 e o último capítulo da nossa primeira lição, que a gente vai descobrir o que isso tem a ver conosco nos dias atuais. Quarto capítulo, ou quarto tópico, sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos. Primeiro tópico, subtópico, aliás, a responsabilidade do cristão. São 2 as responsabilidades principais do cristão. Primeira, anunciar o evangelho ao pecador. Segunda, se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra,
certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, como já lemos: "E ai de mim se não anunciar o evangelho. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta", conforme nos ensina, inclusive, até mesmo o Novo Testamento. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, versículo de número 13. João 17, versículo de número 12. Observemos o que está escrito: "Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse." A palavra de Deus é que nos guarda. Foi quem guardou os primeiros discípulos, é quem está nos guardando ainda nos dias atuais. A responsabilidade do ímpio. Nós vimos a responsabilidade do cristão, do justo, que são duas: anunciar o evangelho e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Talvez se pergunte assim: pastor, mas não é responsabilidade do justo salvar as pessoas? Não. Nós não somos responsáveis por converter ninguém, porque nós não temos capacidade para isso. Quem converte, quem convence é o Espírito Santo. A nossa missão, pregar o evangelho. Responsabilidade do ímpio. Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Deus disse a Ezequiel: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. A expressão usada pelo Senhor Jesus está dizendo o seguinte: quem tem ouvidos por ouvir, ouça. Temos algumas passagens paralelas, Marcos 7,16, Lucas 14,35. E temos também Apocalipse 13, versículo 9, que é uma fraseologia similar que vem de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e também a fonte do evangelho que pregamos. E em ambos os casos, assim como foi dito ao povo antepassado nos tempos de Ezequiel, quem tem ouvidos ouça, a mesma coisa Deus está dizendo hoje para a humanidade. Quem tem ouvido, ouça. E é muito importante que as pessoas ouçam, atentem para a voz do Senhor, porque é a nossa oportunidade. Agora, hoje, é a nossa oportunidade. Agora, esse é o momento. Terceiro subtópico para concluirmos: a extensão da nossa responsabilidade. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente em época de isolamento social. Seja qualquer que seja a coisa que isole um irmão da congregação, nós que conhecemos a Cristo, a verdade do Evangelho, devemos procurar esse irmão e dar-lhes uma assistência, levar uma palavra, um louvor, um momento, perguntar como ele está, falar de que ele continua sendo amado por cada um de nós. Isso ajuda a pessoa a ficar de pé. Então, é dever nosso cuidar um dos outros na igreja. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho, porque são igualmente amadas pelo nosso Pai Celestial. Mas, pastor, essa responsabilidade é do Senhor. Entendo plenamente que tenho, como todos os demais pastores têm, a responsabilidade de procurar, de zelar pelas ovelhas que não têm condições de vir à casa do Senhor. Mas, de modo geral, essa responsabilidade é de todos os cristãos, todos nós. Até porque é uma grande oportunidade você demonstrar que ama o seu irmão. E com certeza, uma visita na casa dele vai lhe fazer muito bem, tá bom? Conclusão: o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta: quer ouçam,
quer deixe de ouvir. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe grandemente. Essa foi a nossa primeira lição. Próxima lição, você é nosso convidado especial para estar aqui mais uma vez, ouvindo e aprendendo para a glória de Deus e para a tua edificação espiritual.